Meus amigos do canal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vou trazer aqui um workshop aí de agulhas para tatuagem e suas nomenclaturas. Vou trazer de uma forma bem assim prática, bem didática, fácil de entender, focado na galera que está iniciando, na galera iniciante, que vai ajudar vocês aí para conhecer as agulhas e os tipos de agulhas que tem para a gente fazer os trabalhos, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like aí para estar ajudando o canal a crescer e eu estar trazendo mais dicas aí para vocês, porque separar um tempo no decorrer do dia para fazer vídeo é bem complicado devido às correrias diárias. Mas deixe seu like aí, se inscreve no canal. Eu vou trazer agora aqui o workshop de agulhas para tatuagem. Vou começar aqui com tipos de agulhas. E a primeira da lista aí são as RL. As RLs aí, as famosas round liner, que a gente usa para fazer os traços, tá? Para fazer as linhas. Elas são as agulhas aí mais comuns encontradas no mercado aí, que usa para fazer os traços em gerais. Essa é a nomenclatura dela, né? Que seria round line, que seria aí para fazer linhas, tá? Então a gente tem as round lines. Dentro das round lines a gente tem as nomenclaturas dessas agulhas, tá? Elas são muito utilizadas por tatuadores de todos os estilos. Algumas são soldadas cerca de 3 milímetros antes da ponta da agulha. Elas possuem o mesmo espaço entre si, são bem afiadas devido a essa característica. A quantidade de agulhas define que tipo de traço será realizado, super fina, fina, grossa ou preenchimento. As numerações variam de 3 a 15 agulhas, tá? Então vou mostrar para vocês aqui as nomenclaturas das numerações disponíveis aí para RL. Então, as RLs a gente tem as seguintes numerações mais comuns, tá? Vou colocar as numerações mais comuns: 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, no caso é 1011, né? 1011. Aí a gente já vem para 1201, para 1203, para 1204, para 1205, para 1207, para 1209, para 1208, 08 aqui na verdade, né? 1211, 1213 e 1215. Então a gente tem essas nomenclaturas de agulha aí. Então você que está iniciando está se perguntando aí, tá, mas por que 1003, 1005? Essa relação aqui do primeiro número em si, ela é a espessura das agulhas, tá? Então a 10, elas são as agulhas mais fininhas aí para estar trabalhando. Depois disso a gente já tem as 12. Existem outras nomenclaturas, mas aqui no Brasil é mais difícil de encontrar, tá? Essas agulhas. Então, a numeração primeira é relativo à espessura das agulhas das nomenclaturas. E o número segundo aí, que é o posterior, 03, 05, 07, é a quantidade de agulhas de cada haste, tá? Então, como funciona aí uma agulha de linha, tá? Aqui a gente tem a haste e aqui seria a ponta da agulha. Só que nessas agulhas, elas são formadas, no caso da 03, por 3 agulhas de 10, tá? No caso da espessura. Então elas são sobrepostas dessa forma, bem juntinhas. São 3. Então elas fazem uma pontinha assim, bem fininha, né? Então na ponta da haste tem
3 agulhinhas juntas, bem juntinhas, assim, dessa forma. E assim sucessivamente. A de 5 vai ter 5 agulhinhas dessa forma, a de 7, 7, a de 9 vai ter 9, a de 11 vai ter 11, e assim sucessivamente. Mudando aqui as espessuras das agulhas. Geralmente as de 10, elas são usadas para fazer muito realismo, né? Uns trabalhos mais, uma sombrinha mais homogênea, um traço mais fino, né? Então as espessuras mais finas aí das agulhas é melhor para fazer isso. E como de acordo que aumenta a quantidade aí de agulhas, tá? À medida que aumenta a quantidade de agulhas, a espessura desse traço também aumenta. Ele vai ficando mais grosso, né? Até 15 aqui, que seria o traço mais grosso. Então, à medida que aumenta, ela aumenta. E elas são sempre sobrepostas dessa forma, bem juntinhas, fechadas na ponta. No caso da 5, a gente tem 5 agulhinhas sobrepostas dessa forma, tá? A de 7 a gente tem 7 agulhinhas sobrepostas, né? Bem juntinhas aí. 7 agulhinhas bem juntinhas e assim sucessivamente formando a ponta da agulha de linha, né? A rod line. E a rod line a gente tem as nomenclaturas long taper. Na verdade a gente tem a taper, né? Taper, long taper, extra long taper, extra long taper e a super extra long taper. Essa última aqui já é mais difícil de encontrar. Mas o que seria isso daqui, tá? A taper, ela tem um tamanho comum, que seria da solda das agulhas da haste até a base, tá? A long taper, é só você imaginar que ela seria um pouco maior, essa área de penetração da agulha na pele. Então ela seria um pouco maior o tamanho das agulhas soldadas. A extra long taper seria um pouco maior também, a haste das agulhas da solda até a ponta, né? E a super extra long taper, ela seria uma ponta bem maior aí da solda das agulhas até a haste aí, tá? Eu vou falar para vocês que eu uso a extra long taper ou a long taper, que eu prefiro. Eu gosto de trabalhar com os milímetros de agulha mais para fora, então a agulha com a ponta maior de penetração na pele, ela me facilita mais para trabalhar. Essa última aqui, que seria a super extra long taper, ela já é mais difícil de encontrar no mercado aqui nacional. É bem difícil de encontrar ela, mas você ainda encontra aí, se você procurar em alguns sites ainda tem, tá? Então aqui seriam as nomenclaturas RLs, as round lines. Agora nós vamos aprender sobre as RS, as round shaders, que são usados aí para preenchimento, as famosas buchas. Então vamos lá. As RS aí, as round shaders, que são usadas tanto para fazer um bold line, tá? Um traço mais aberto, mais grosso, quanto para fazer um preenchimento, tá? Esse modelo possui agulhas soldadas a cerca de 5 a 6 milímetros da ponta. Elas possuem o mesmo formato da agulha RL, sendo mais abertas. Então, se a RL ela é mais fechadinha assim, é só você imaginar que a round shader ela é mais abertinha. Mais ou menos seria dessa forma. A RL é bem fechada e a round shader ela é mais abertinha assim, tipo uma buchinha mesmo, né? Um pincel, quando você pega o pincel e abre ele, né? Seria bem abertinha, parecida com a RL, mas não tão colada. As soldas das agulhas são mais abertas, mais espaçadas entre si, tá? Por isso elas tornam as pinturas de sombreamento e pinturas mais leves, tá? Também são bastante utilizadas para bold line devido ao seu trabalho mais suave para preenchimento. São bastante conhecidos como bucha. Elas têm as numerações de 5 a 18. Então elas têm de 5 a 18 agulhas. São as nomenclaturas mais encontradas aí, tá? De 5 a 18 agulhas.
E o princípio seria o mesmo da RL, né? A gente tem aqui a haste, a solda, a ponta da solda. Só que a RL, vamos botar aqui uma de 3, ela é bem coladinha. Então, partindo que a RS ela seria uma bucha, ela seria um espaçamento maior, né? Seria a famosa bucha. E ela parte da nomenclatura 5. É só você imaginar que a ponta dela seria dessa forma aqui, ó. Tá? Então, na ponta da agulha seria dessa forma, uma agulha de 5, que é a partir da nomenclatura que a gente encontra de bucha aí. Elas não seriam juntas na ponta, elas seriam espaçadas justamente para facilitar uma área de preenchimento maior, mais uniforme, né? Não machucar tanto a pele quanto uma RL machuca para fazer um preenchimento. Dá para preencher com RL também, tá? Isso vai ficar para um outro vídeo, né? Técnicas de preenchimento com RL. Mas a bucha aí, para você que está começando, é ideal para fazer um preenchimento sólido. Ela faz o preenchimento sólido muito bem, deixa muito blocado justamente por esse espaçamento entre as agulhas soldadas, tá? Facilitando aí o preenchimento em si na tatuagem, tá? E também serve para fazer os traços mais grossos, mais abertos, tá? E as nomenclaturas elas não variam tanto assim das agulhas como a RL, mas os modelos mais comuns que a gente tem aí da RS são a partir da nomenclatura 12, que é a espessura das agulhas. Então é 1205, 1207, 1209, 12011 e assim sucessivamente até a 18, que a gente ainda encontra aí, tá? Para estar trabalhando, tá? Então essas seriam as RS, tá? Elas são formadas dessa forma, com a solda mais aberta na ponta, tá? Entre as agulhas, o espaço mais aberto entre as agulhas. Essa é a diferença dela da RL. Então ela é muito recomendada para fazer os preenchimentos sólidos aí, uma pintura bem sólida você usa uma bucha, e para fazer um bold line no old school você usa também uma bucha. Partindo dessa daí, nós vamos para as famosas Magnum, né? As famosas agulhas flat. Essa numeração toda que a gente tem de agulhas aí, a gente vai chegar agora nas flats. O que seriam as agulhas flats, né? F, que é a nomenclatura F das agulhas flat. O que seriam as agulhas flats? Elas seriam bem parecidas com a Magnum em si, que eu vou falar logo depois delas, tá? Esse modelo ele possui agulhas soldadas de forma linear reta com aproximadamente 5 mm da ponta, tá? Uma agulha flat, ela seria dessa forma aqui, ó. Essa é a haste dela, essa é a base da solda e aqui seria a ponta da agulha, tá? Da base até a ponta. Qual que é a diferença da flat? Ela pode ser somente feita em fileiras de agulhas e elas não seguram muito pigmento e o trabalho é mais lento e detalhado. Então elas não seguram tanto pigmento assim, elas é para fazer mais detalhezinhos de sombra, elas são muito utilizadas para sombreamento, esfumaçar e trabalhos mais detalhados, pela sua maior facilidade em fazer degradê, e a numeração varia de 3 a 9 agulhas. Então como que funciona essas agulhas flats? É o seguinte, então vamos imaginar que são de 3 a 9, vamos fazer aqui uma de 3, tá? Temos a haste, temos a ponta, temos 3 agulhas. Elas são em fileiras, então se for 4 a gente tem 4 agulhas. Elas são em fileiras retas e não são sobreexpostas, tá? Elas não ficam em cima da outra, elas são somente reto. Elas possuem a mesma construção de agulha, tá? Do que uma Magnum, mas somente reta. E as nomenclaturas encontradas são de 3 a 9, aí vai daquele princípio lá de 12 ou 10, né? E vem as nomenclaturas aí que é a partir de 3, então seria 03, né? 03, e assim vai, 05, tal, e assim sucessivamente até chegar a 9, são as nomenclaturas de flat encontradas. A galera não usa muito flat, tá? E geralmente usa Magnum ou Audio Magnum, que eu vou falar aqui. Mas
As flats estão aí também no mercado e elas não são sobrepostas, elas são só retas em fileiras, tá? Partindo aí até o momento, a gente já viu que existem três nomenclaturas de agulhas, que são as RLs, que são as Rod Lines, as RS, que são as Rod Shaders, e a F, que seria as agulhas flats, que são sobrepostas assim em fileira, tá? A gente tem a RL fechadinha, a RS mais abertinha e a gente tem a flat, que as agulhas são sobrepostas em fileiras. Entretanto, ela não pigmenta tão bem assim, mas ela é muito bem para fazer sombras e degradês mais suaves, tá? Então agora a gente vai partir para as MGs e as, se eu não me engano, RM, né? Que são as Rod Magnus, isso. MGs e a RM. Então vamos partir agora para ver essas duas agulhas aí que são as mais utilizadas para pintura, sombreamento. Então vamos lá. Aqui nas MGs, que são as Magnus, que também são bem parecidas com a flat, mas entretanto as suas agulhas são sobrepostas nas fileiras. O que seria sobreposta? Tem uma fileira embaixo e tem uma fileira em cima, variando de acordo com o número de agulhas, tá? Esse modelo possui a mesma construção de uma agulha flat, mas com duas fileiras sendo alternadas e intercaladas entre si na solda. Devido ao seu formato, ela enfrenta uma melhor resistência na pele, sendo mais utilizada para pinturas mais sólidas e pesadas, tá? E utilizada também para um médio colorido, mas permite um maior contato com a pele, tá? Elas também têm as tapers e elas também têm as long tapers. Então as Magnus também têm as tapers, que são as soldas das agulhas mais curtas, e as long tapers, que seriam as soldas das agulhas mais longas aí, tá? Então ela tem essas duas nomenclaturas. E elas variam de medidas de 5 a 15 agulhas. De 5 a 15 agulhas sobrepostas. Então como seria aí a Magnum em fileiras? Então vamos imaginar que a gente vai pegar aqui uma fileira de 5 agulhas. Então ela teria uma fileira de baixo com 3 agulhas e uma fileira em cima dessas agulhas seria mais 2 agulhas sobrepostas de forma reta, tá? Sobrepostas dessa forma. Então a gente teria 3 fileiras de agulhas embaixo e 2 fileiras em cima dessas 3 agulhas. E assim seria sucessivamente de acordo com a numeração. Então se a gente tem uma de 7, a gente teria 4 fileiras de agulhas embaixo e 3 fileiras de agulhas em cima, facilitando assim a pigmentação. Ela pega mais tinta, então a gente consegue fazer uma pigmentação mais sólida, mais pesada e com maior facilidade. Pai. Bom dia, filho. O que você está fazendo? Então ela facilita assim o trabalho de pigmentação. Ela abrange uma área maior, você consegue preencher uma área maior, né? Um espaço maior com ela, né? Ela abrange uma área maior. Também é utilizada muito para fazer sombra, fazer degradê, utilizada para tudo, tá? E ela tem as pontas quadradas retas. Com isso ela marca muito as partes das extremidades aí da borda, porque tem uma certa resistência dela com a pele, então ela costuma marcar muito os cantos, Você tem que ter muito cuidado, principalmente para fazer uma sombra, para não pesar tanto a sombra. Partindo dessas Magnus, a gente tem as Rod Magnus, que eu vou falar agora. Delas a gente encontra também 10 e 12. E aí as numerações sucessivamente. 10,5, 10,7 por aí, 12,7 e 10,5 variadamente. Que seria as espessuras das agulhas mais finas, mais a quantidade de agulha. Tá? E a 12 seria um pouco mais grossinha, mais quantidade de agulha. As mais finas geralmente é para fazer mais umas sombras mais suaves, para fazer um realismo aí, tá? Ela tem uma facilidade melhor para fazer uma sombra mais homogênea. E aqui as 12 mais grossinhas seria para pigmentar melhor, tá? Ela tem uma facilidade melhor. E por aí varia. As RMs, as Rod Magnus de precisão, tá? Qual seria a diferença? Então vamos pegar aqui uma agulha no mesmo modelo de uma flat ou de uma Magnum comum e vamos imaginar que na ponta dela, em vez dela vir ser totalmente reta, ela é
curvada. Então essas agulhas têm uma diferença, que as extremidades do canto elas são menores e as da ponta são mais alongadas um pouquinho, fazendo uma leve bauloação. Qual que é a característica dela? Ser melhor para fazer um sombreamento mais homogêneo, uma pintura mais homogênea, porque ela não encontra resistência com a pele, justamente por ser curva. Quando ela tem contato com a pele, ela encaixa perfeitamente na resistência da pele. Então ela não marca tanto igual uma Magnum marcaria as pontas, tá? Então você consegue fazer um trabalho mais suave com ela, uma sombra mais suave com ela, tá? Geralmente a galera usa muito para fazer realismo, justamente pela questão da suavidade da agulha. Ela não dá uma resistência na pele, ela não marca, justamente por ela ser baloadinha dessa forma. Então como seria? A gente teria elas do mesmo modelo que a gente tem as Magnums, só que as pontas delas seriam dessa forma e elas são sobrepostas dessa forma igual a Magnum, tá? Vamos imaginar aqui uma agulha de 7 Magnum, só que a ponta dela seria assim. Então quando ela tem contato com a pele em si, no caso uma Magnum, ela tem esse contato com a pele, tem um atrito muito grande, então as pontas acabam pegando mais que o centro, então marca muito. Já as Round Magnums, por ser baloada, elas encontram a resistência da pele de uma melhor forma e fazem um trabalho homogêneo com a pele. Então geralmente a gente encontra as nomenclaturas dela aí 12, né? Eu não sei se tem 10, eu acho que tem, mas é mais difícil de achar no mercado aí nacional. A gente encontra as numeraduras das espessuras de agulha de 12. Geralmente elas são de 7 a 15 agulhas sobrepostas. É mais fácil de achar. É claro que tem Magnums de mais quantidade de agulha e flats de mais quantidade de agulha, RLs e tal, e Round Magnums, mas aí tem que dar uma procurada no mercado. A gente tem um mercado vasto de agulhas, tem que estar procurando. Mas essas são as agulhas aí que eu tenho para passar para vocês aí, iniciante, está conhecendo suas nomenclaturas e como elas funcionam, tá? Então, concluindo aqui, a gente tem as nomenclaturas RL usadas para linha, RS, que seriam as Round Shaders usadas para preenchimentos e bold line. A gente tem as flats, que seriam parecidas com a Magnum, mas as fileiras retas, as agulhas não são sobrepostas. A gente tem as Magnums, que são de fileiras de agulhas sobrepostas. A gente tem as Round Magnums, que são agulhas sobrepostas, entretanto elas são abaloadas aí, tá? Então vamos lá. Concluindo aí, a gente conheceu os tipos de agulhas que a gente tem no mercado para estar trabalhando. Espero ter ajudado vocês, tá? A gente viu aí as RLs usadas para linha. A gente viu suas nomenclaturas, seus modelos, como ela funciona, como ela é sobreposta, como ela é soldada, né, na haste. A gente viu as RS, que são as buchas usadas para preenchimento sólido, para fazer um bold line. A gente viu as flats, que são de fileiras não sobrepostas, fileiras retas, tá? Mas a gente viu que ela não pigmenta assim, também não pega muita tinta, ela é mais para fazer um degradê suave, né? A gente viu as Magnums, que são agulhas sobrepostas, usadas para preenchimento sólido, para sombrear também. Entretanto, ela marca muito nos cantos, você tem que ter cuidado ao utilizar elas, né? E a gente viu, né, as RMs, que são as Round Magnums, que são igual às Magnums sobrepostas, mas são abaloadas. Então, quando ela vai entrar em atrito com a pele, não tem tanto atrito. Então o preenchimento fica mais suave, a sombra fica mais suave, ela é mais fácil aí de trabalhar com a pele e pigmentar do que uma Magnum comum. Na minha opinião, ela seria melhor do que uma Magnum comum, tá? 1000 vezes melhor. Então a gente conheceu as agulhas aí e espero ter ajudado você iniciante aí a estar conhecendo mais sobre as agulhas, tá podendo selecionar as agulhas para o seu trabalho aí da melhor forma possível. Desde já agradeço. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dê seu like aí para estar ajudando. Valeu e até a próxima.